Olá, Jungianos! Hoje vamos falar sobre um tema que sempre foi objeto de fascinação e medo da humanidade: lobisomens, mito ou realidade? Embora já tenhamos uma resposta afirmativa a essa pergunta em filmes, séries e livros, a mitologia dos lobisomens possui fundamentos de realidade e é tão antiga quanto a humanidade. Neste vídeo vamos explorar as origens históricas e culturais dos lobisomens, suas raízes arquetípicas e psicológicas, além de responder a perguntas interessantes, como por que é tão raro ver uma mulher se transformando em lobisomem. Então, se você está pronto para descobrir os segredos dos lobisomens e mergulhar na psicologia das lendas, continue assistindo. A lenda do lobisomem aparece na epopeia de Gilgamesh, na mitologia grega e nórdica, bem como em referências interessantes, como a lenda do Cáucaso. Na Alemanha e na França dos séculos XVI e XVII, a ficção se encontrou com a realidade, relatando histórias de assassinatos brutais com corpos mutilados, nos quais os suspeitos declararam que se transformavam em lobos para atacar suas vítimas. A mitologia dos lobisomens continua relevante atualmente, conforme evidenciado pelo sucesso de obras com referências a essa temática nas artes e culturas recentes. Além das referências culturais, outros fenômenos físicos e psicológicos podem ter alimentado a crença na existência desses seres, como a hipertricose, conhecida como a síndrome do lobisomem, onde o indivíduo tem um corpo coberto de pelos, e a licantropia clínica, em que o paciente acredita se transformar em lobo. A psiquiatria identifica a licantropia clínica como uma das patologias, condição em que o paciente acredita se transformar em um animal. Esse comportamento é encontrado em várias culturas e pode ser considerado arquetípico, pois é atemporal, transcultural e ligado a instintos e conceitos primordiais dos homens. A lenda dos lobisomens, assim como outras lendas de transformação animal, pode ser vista como símbolo de projeções arquetípicas, ou seja, relativas a imagens primordiais, a referências universais, comportamentos, desejos, medos e instintos compartilhados por toda a espécie humana e que constrói o que Carl Jung chamou de inconsciente coletivo. Embora a existência física dos lobisomens possa ser questionada, seu simbolismo continua relevante na cultura contemporânea, como evidenciado pelo sucesso da franquia Moonlight e outras referências frequentes nas artes e na cultura popular. Isso demonstra que o efeito do medo gerado pelo mito dos lobisomens é real, e sua mensagem ainda tem muito a nos ensinar. Afinal, assim como a lenda do lobisomem, muitos outros mitos são reflexos de nossos medos, desejos e instintos mais profundos e podem nos ajudar a entender a nós mesmos e ao mundo à nossa volta. De fato, o lobisomem como retratado em filmes não existe, pelo menos até que se prove o contrário, mas a lenda ainda está presente e a mitologia até se mantém viva. Segundo a autora Caris Crossen, o lobisomem é uma metáfora para os nossos instintos mais sombrios, e essa ideia se encaixa bem nos pensamentos de Jung sobre a função psicológica mais inconsciente. Ao longo do tempo, a mitologia dos lobisomens foi mudando. Antes, a vítima se transformava em lobo, depois em homem-lobo, e agora é retratado como uma força interna que pode ser tanto combustível para a violência quanto motivo de conexão com a natureza. Porém, mesmo com essas mudanças, a figura do lobisomem continua sendo uma expressão do mal, que tomou conta do homem de bem. A bala de prata, solução mágica para resolver o problema do lobisomem, é uma metáfora para a ideia de que não podemos simplesmente eliminar o mal sem consequências. John Sanford nos lembra que o mal é necessário para ativar a função sentimento, sem a qual não poderíamos ser verdadeiramente humanos. Por isso, mesmo com todas as mudanças na mitologia dos lobisomens ao longo do tempo, essa figura ainda é relevante e necessária para a projeção de nossos medos ancestrais. Na maioria das vezes, as transformações em lobisomem envolvem homens, certo? Mas e as mulheres? Por que é tão raro ver uma mulher se transformando em lobisomem? Bom, uma analista junguiana australiana chamada Chantal Bourgault-Coudray tem uma teoria muito interessante sobre isso. Ela argumenta que a lua é um símbolo do arquétipo feminino e que o ciclo da lua, ao qual o lobisomem responde, pode ser interpretado como um símbolo do ciclo menstrual. Por isso, a figura do lobo que toma conta do ser seria, na verdade, uma loba. E sabe o que isso significa? Que toda transformação em lobisomem seria, na verdade, o surgimento de uma figura feminina inconsciente lutando para aparecer, a chamada ânima. A lenda do lobisomem, portanto,
retrataria o combate interior entre um feminino ferido, oprimido por não se expressar, e um masculino incapaz de se harmonizar com ele. E quando o feminino ganha a batalha e consegue, entre aspas, sair para fora, corre uivando para a lua, a grande mãe. Um elemento importante, muitas vezes despercebido, é que tudo começa com uma mordida. É como se um veneno fosse inoculado pela besta e aos poucos corresse pelo sangue do homem, até que ele se torne incapaz de lutar contra e se transforme em uma fera sem razão. É incrível como a história é cíclica, e forças negativas não assimiladas reaparecem em símbolos sombrios como o OTAN. Hoje vemos a volta de bestas sanguinárias em todo o mundo, como os monstros do nazismo, narrativas fascistas e russas, a invasão da Armênia e a purificação étnica na Síria. Mas a lição do lobisomem é que não devemos matar a besta à nossa frente, mas cuidar da sua ferida invisível e histórica, que se tornou um complexo coletivo. Na situação polarizada do Brasil, não há solução mágica. Existem duas feras políticas que precisam ser destruídas, mas na base há duas feridas coletivas, seja por causa da fome ou da insegurança, que cresceram na população até que o monstro do medo tomasse conta das consciências. Se alguém atirar a primeira bala de prata, matará a nossa humanidade. Então, onde anda o lobisomem na lua nova? Ele está dentro de cada um de nós.